O Band Entrevista está de volta. O assunto hoje é a memória, os museus, e para falar sobre isso, o programa recebe a professora doutora Suzana Ribeiro. Comigo aqui no estúdio, jornalista Elcio Costa. Professora, a tragédia do Rio de Janeiro, ela começou por um problema de curto-circuito, de instalações, manutenção, instalações precárias. Nos museus do Vale do Paraíba, por exemplo, um levantamento recente mostra que dos museus existentes no Vale, que são em muitos, Taubaté só tem 17, só 5 tem a AVCB, que é a autorização do Corpo de Bombeiros para operar. Isso também não é um descaso com o patrimônio público? Eu entendo que sim, né? É evidente que sim. Isso mostra a questão das opções, né? E das escolhas que fazemos enquanto sociedade, enquanto gestão de governo. Não investimos, né? E mesmo sendo prédios públicos, não obedecem à lei nesse sentido de ter as autorizações para o funcionamento, né? E evidente isso é porque às vezes a gente pensa, só tem papel velho mesmo, só tem coisa que não serve para nada, né? Não estou colocando em risco nada. E a gente tem que ter aprendido nessa tragédia que a gente bota em risco muita coisa, né? Bota em risco a história, bota em risco o nosso enraizamento, o nosso pertencimento ao país e bota em risco pessoas também, porque aquele acidente aconteceu num horário, né, em que não tinha mais gente lá dentro, mas, né, isso poderia ter acontecido em outros horários e ter gente e ter perdas de vidas, inclusive. Então, quer dizer, sem dúvida, a falta dessas licenças mostra a falta de cuidado e a falta de preocupação mesmo com esse patrimônio público. Agora, né? Esse patrimônio histórico deve ser, na visão da senhora, tocado diretamente pelo poder público, governo federal, estadual, os municípios, ser terceirizado. Qual o melhor caminho para se garantir, de alguma forma, uma conservação disso? Infelizmente, eu acho que não tem uma resposta fácil para essa sua pergunta. Assim, se a gente terceirizar vai dar certo, se a gente publicizar, né, estatizar vai dar certo. Não tem essa perspectiva. A gente tem bons museus que estão geridos por fundações ou por OS e etc. e estão fazendo um bom trabalho. A gente tem museus públicos que estão fazendo um bom trabalho e a gente tem museus nessas duas condições que não estão fazendo um bom trabalho. Então, infelizmente, a gente tem que, né, ver caso a caso. Não tem uma receita de bolo. Não tem, né? E daí isso é uma das questões da educação, da cultura, da ciência e tecnologia, né? A gente não tem como falar, sempre vai dar certo desta maneira, né? Porque a realidade é muito mais complexa, muito mais cheia de coisas que a gente pode imaginar numa mesa fria, né? Então é preciso produzir conhecimento, inclusive sobre isso. Em que condições estão esses museus, quais as OS ou qual o poder público o que poderia ser feito por isso. Esse é possível ser entregue a uma iniciativa privada ou, enfim, né, social ou não, né? Então, é preciso ver caso a caso, né? Não Agora, dá pra... a região metropolitana é privilegiada nesse sentido, né? Podemos dizer assim, tem museu no Litoral Norte, tem vários, dezenas no Vale, no Médio Vale, e na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão, tem museus históricos sensacionais. Qual que é o balanço que a senhora faz, a senhora que acompanha como historiadora, esse tipo de trabalho? Tem visitação a esses museus? A população só da região já sabe que tem tudo isso de museu para visitar? Acho que a gente tem muitos museus, até porque somos uma região historicamente importante, né, no nosso país, né? Uma parte grande da história do nosso país, que é o ciclo do café e etc., se desenvolveu aqui, né? Então, a gente tem muito a contar e que bom, temos muitos museus que estão guardando essa história e essa memória, né? Agora, de fato, a população não parece estar indo tanto a esses museus, né? E isso é parte da justificativa de não se investir, né? Então, fala assim, mas vai atender tão pouca gente, né? E daí eu acho que tem um círculo vicioso, né? Não se vai, não se investe, não se vai mais e não se investe mais, e fecham enfim. Portas, às vezes. E fecha portas, né? Muitos museus hoje, né, por causa da precariedade da conservação e etc., não estão abertos ao público. Então,
e daí vai ficando cada vez pior isso, né? Então, evidente que a gente tem que, de alguma forma, e daí acho que as pessoas que se comoveram com isso têm que fazer um ato, talvez, de né, militância pelos museus, né, e irem aos museus, né, e estarem presentes e mostrarem que aquilo é importante para elas, né, porque de fato dizer quem a gente foi é importante para a gente saber quem a gente é, né, e tem também para projetar possibilidades de quem a gente vai ser, né, e quem a gente quer ser no futuro, né? Às vezes o modelo também do museu administrado pelo Estado ou pelo município, o museu gerido por uma OS ou por uma fundação ou entidade privada, a diferença às vezes também está na cobrança de ingresso ou não. A cobrança do ingresso também não é um limitador ao acesso da população? Eu entendo que sim, né? Até porque, infelizmente, a nossa população majoritária, né, ela é muito pobre, né? Então, isso também é uma coisa que é uma barreira a mais. Mas volto a repetir, boa parte dos museus que a gente tem na região metropolitana do Vale do Paraíba são gratuitos, né? Agora, alguns cobram ingressos e alguns cobram ingressos caros, o que é pior ainda, né? Então, evidente que esses acabam, enfim, se distanciando. E eu acho que se distanciam também de uma finalidade última, que eu entendo que é a finalidade de qualquer museu, que é mostrar que o bem público, o patrimônio público é de todos, né? Então, o museu que cobra ingresso, e eu até consigo entender a importância de alguns cobrarem ingresso, porque custa caro a manutenção de um prédio. E são particulares, não são públicos. E são particulares, né? Mas eu defendo sempre que mesmo esses tenham um dia de visitação gratuita, né? Os grandes museus do mundo fazem isso, né? Em outros lugares são de entidades privadas, mas tem sexta-feira gratuita, tem, né, enfim, algum dia da semana que... Ou um período de horário. Ou um horário, enfim. Então, eu defendo, inclusive, isso por quê? Né? Baseado em que ideia? Se a gente está patrimonializando, e a gente diz que isso é importante para mais do que só uma pessoa, é importante para o país. Então, todos têm que ter acesso, de alguma maneira, a isso, né? Bom, a gente vai para mais um intervalo e a gente volta em instantes com o Band Entrevista. A gente vai falar um pouco de algumas peculiaridades dos museus da região metropolitana, que eu tenho certeza que muita gente de casa não sabe. Pode ser um bom passeio para o seu final de semana. A gente volta já.